Durante a história do Benfica passaram grandes jogadores pelo clube e no vídeo de hoje vamos ver os ídolos dos adeptos benfiquistas durante as várias épocas. Foram muitos os nomes que deixaram marca e com certeza não é fácil distinguir os melhores dentro dos melhores, mas é um desafio que eu acho que todos nós vamos gostar. Como é habitual, fico à espera das vossas opiniões e sugestões de jogadores que são os melhores de sempre e que poderiam ser adicionados a esta lista, ou mesmo aqueles que vocês não concordam que aqui estivessem a ser destacados. De qualquer das maneiras, espero que gostem do conteúdo e subscrevam o MTL para ajudar o projeto a crescer em 2021. Vamos então aos melhores jogadores da história do Benfica. Comecemos por Cosme Damião. O ex-aluno do Casa Pia é um dos 24 fundadores do Sport Lisboa, decorria ao ano de 1904. Além de fundador, foi também jogador, capitão, treinador, dirigente, mais jornalista, só não é presidente porque não quer. Atuou em 67 jogos, marcando por 8 vezes. É legitimamente reconhecido como o homem mais importante da instituição no primeiro quarto de século. Guilherme Espírito Santo. Homem-golo, ninguém tinha o pé mais afinado que ele. Marcou 9 na vitória por 3-1 ao Casa Pia em dezembro de 1937. Para não deixar mesmo dúvidas, o gigante Peiroteu escreveu sem medo: Espírito Santo é muito melhor jogador do que eu. Além disso, era também campeão de salto em altura e triplo salto. Representou sempre o Sport Lisboa e Benfica de 1936 até 1949, onde faturou 147 vezes em 207 jogos. Visto que o Espírito Santo era um campeoníssimo no atletismo e no salto, e era simultaneamente um jogador de um virtuosismo extraordinário. O Espírito Santo, quer dizer, já apanhei na parte final. Mas era um indivíduo que ajudava muito, quer dizer, ajudava muito as pessoas e depois jogava em suplesse, quer dizer, era uma coisa que o tipo saltava, parecesse que ficava preso no ar, que levava mais tempo a cair que os outros. Julinho. 200 jogos e 202 golos pelo Benfica. Sim, não é um erro, uma autêntica barbaridade. Para culminar, basta dizer que era o galopante astro que formava o quinteto atacante, conhecido como Diabos Vermelhos, em que contracenava com Mário Rui, Arsénio, Espírito Santo e Rogério. Esteve de águia ao peito entre 1942 e 1953. Francisco Ferreira percorreu 2 dos 3 grandes entre as décadas de 30 e 50. Nasceu em Guimarães, fez a formação no Porto até aos Júniores e mudou-se para Lisboa mais tarde. É aí que se faz jogador, sendo capitão do Benfica por 9 épocas seguidas. Depois de 399 jogos e 35 golos, despede-se contra o Sporting numa final da Taça de Portugal emocionante, culminada com uma vitória por 5-4. Rogério Pipi ainda hoje é o recordista de golos em finais da Taça de Portugal, 15 distribuídos por 6 vitórias. Um belo dia, um alfaiate famoso de Lisboa convida-o para pousar e aparece na revista Flama. O capitão Francisco Albina aproveita a deixa e chama-o de Pipi. A alcunha ficou. Fez 314 jogos de águia ao peito e marcou por 205 vezes. José Águas é o capitão do Benfica, bicampeão europeu, que marcou um golo em cada final, contra o Barça e Real Madrid respectivamente. Ponta de lança clássico e elegante, com um excelente jogo de cabeça. É 5 vezes o melhor marcador do campeonato nacional. 56-57 é um ano de ouro. Águas faz 30 golos e sagra-se pela terceira vez melhor marcador do campeonato. Coluna, tal como José Águas, também marcou nas 2 gloriosas finais europeias, contra o Barça e contra o Real. A maioria trata-o por capitão. Para Eusébio é o mais velho. Tímido e duro de roer, não precisa de levantar a voz nem da braçadeira à volta do braço para ser o líder de balneário. Foram 525 jogos e marcou 127 golos de águia ao peito, o eterno capitão encarnado. O bom gigante, assim alcunhado pela altura elevada, cerca de 1,92 m, e pelo seu fair play, é contratado por Autoglória em 1959 e só se impõe em 1962 com a saída de José Águas.
na época de estreia a titular, é o melhor marcador do campeonato nacional. Fez 259 jogos e marcou 226 golos. José Augusto dá nas vistas no Barreirense e assina pelo Benfica. Gabriel Hanot, célebre jornalista francês do L'Équipe, considera o melhor extremo-direito europeu depois da sua grande exibição na Dinamarca, em Aarhus, onde houve a vitória do Benfica por 4-1 em 1961. É alcunhado de Garrincha português. Eusébio, o Pantera Negra, foi impedido por Salazar de se transferir para a Itália sob o pretexto de estar classificado como património nacional. Eusébio acumula grandiosidade. 11 vezes campeão nacional, é o recorde, 5 taças com 7 golos nas finais e é o herói da final da Taça dos Campeões em 1962, onde faz um bis frente ao Real Madrid. São 440 jogos do Rei e 473 golos. Foi entre 1960 e 1975 o grande capitão do Benfica. Simões entra para o 11 de Gutmann aos 18 anos, a aproveitar a ausência de Cavém, expulso no jogo anterior em Aveiro, e nunca mais de lá sai. Como porta-voz das reivindicações salariais, chega a capitão de equipa sem esforço e depois à comissão do Sindicato dos Jogadores em 1972. Tony era um lutador incansável em campo. É um exemplo humano de generosidade e fair play que dificilmente encontra paralelo na tribo do futebol. De resto, é só o único benfiquista campeão nacional como jogador, 8 vezes, e treinador por 2 vezes. E é o único a levantar a taça na dupla função também. Nené é acusado de nunca sujar os calções, paradigma de quem não se esforça o suficiente, responde aos pseudo-entendidos do terceiro anel com golos e mais golos. Ele faz 574 jogos e marca por 359 vezes, ao ponto de ainda hoje ser o terceiro melhor marcador do clube, só atrás de Eusébio e José Águas, e o segundo com mais jogos de águia ao peito. Humberto Coelho, central mascarado de avançada, é uma referência no Benfica e em todo o país como quinto defesa goleador da história europeia da primeira divisão. Em agosto de 1968, Otto Glória lança-o na digressão de pré-época e aí confirma qualidades com uma marcação exemplar a quem? Ao Rei Pelé. Artur Jorge brilha no curso de Filosofia e nos relevados como goleador da surpreendente Académica. Ficou em segundo lugar em 1967. Isto faz assinar pelo Benfica e comete a proeza de ser o melhor marcador da equipa à frente de Eusébio, com 2 épocas seguidas, em 1971 e 1972. Artur Correia, campeão de júniores no Benfica, vai estudar medicina para Coimbra. 3 épocas depois é-lhe impossível reconciliar os estudos com o futebol. Opta pela bola e volta para o Benfica, deixando assim a Académica de Coimbra. Depois vai para o Sporting. No jogo do adeus, Tony Definho, o único jogador do Sporting, à Benfica. Bento substitui Yashin, ausente à última hora, na despedida de Coluna em 1970 e surpreende toda a gente. Sai do Barreirense para o Benfica em 1972 e só se torna titular indiscutível em 1976 no lugar de José Henrique. Só larga a baliza em 1986, 10 épocas depois, com a lesão no Mundial do México. Jaime Graça, o Benfica vai buscá-lo ao Vitória em pleno Mundial de 66. Na Luz salva a sua vida mais as de Eusébio e Malta da Silva quando corta a eletricidade durante um curto-circuito numa sessão de hidromassagem na Luz que vitima Luciano. Marca o golo ao United na final da Taça dos Campeões em 1968. Fez 229 jogos e marcou por 29 vezes. Shell é mais um produto africano, este captado por José Augusto durante um jogo de treino com o Sport Lisboa e Beira, em Moçambique. Marca na final da Taça UEFA em 1983 ao Anderlecht e é o capitão de outra final europeia, a da Taça dos Campeões, em 1988 com o PSV, um Master. Chalana chumba nos treinos de captação da CUF e vai para o Barreirense, onde só faz 6 jogos. Assina pelo Benfica aos 17 anos de idade e é um ver-se-te-vias. Quando arranca, o estádio todo levanta-se à espera de um golpe de magia, ora com o pé direito, ora com o seu pé esquerdo.
Carlos Manuel salta da CUF para o Barreirense como chalana e assina pelo Benfica. Na Luz, é lançado por Mário Wilson e endeusado pelo terceiro anel pelas inegáveis capacidades técnico-táticas, físicas e mais alguma coisa. Joga e marca. É dele o golo ao Porto na final da Taça de 1983 nas Antas. Diamantino é o amigo de Carlos Manuel. Dentro e fora do campo, entendem-se às mil maravilhas a partir do momento em que Eriksen o junta. 8 épocas seguidas garantem-lhe muitos títulos e uma só tristeza: a lesão que tira da final das Taça dos Campeões Europeus em 1988 contra o PSV. O pai de Miguel Veloso ficará sempre marcado pelo penalti falhado com o PSV nesta mesma final de 88. Só lhe dá ainda mais força para continuar a cair na boa graça dos adeptos benfiquistas. Em 15 anos na Luz, 7 deles como capitão. Ora à direita, ora à esquerda, é um lateral terrível e nem à esprilha se atreve a ultrapassá-lo. Rui Águas carrega a herança pesada do apelido. O pai José é o capitão do Benfica, bicampeão europeu, e dá a volta ao texto com uma categoria assinalável. Atira-se de cabeça para a fama e consegue 3 campeonatos, 3 taças, mais um título de melhor marcador em 1991. Paneira, a finta, atira-se para um lado e vai para o outro. Seja quem for o adversário, este giga-joga é sucesso garantido para o habilidoso número 7. A eficácia garante-lhe a admiração dos adeptos, até quando falha um penalti com o Parma na meia-final da Taça das Taças em 94. Rui Costa, nascido e criado na Luz, elege a Fiorentina como futuro em vez do Barça de Cruyff. Então, os italianos pagam mais do que os espanhóis ao Benfica. Amor, no regresso a casa, faz-se capitão, já depois de ter chorado nos festejos de um gol pela Fiorentina ao Benfica. Amor puro. João Vieira Pinto, no verão de 1993, o Sporting de Sintra alicia-o. Nada feito. Jorge de Brito consegue mantê-lo na Luz e o Benfica é campeão com aquele 6-3 em Alvalade, onde João Vieira Pinto assina um hat-trick. 6 épocas e 2 presidentes depois, a amarga dispensa a cargo da dupla Einkness, Vale Azevedo acontece. Perradome é o primeiro guarda-redes estrangeiro do Benfica, é de longe a melhor contratação da era Artur Jorge. Completa em todos os sentidos, chega à Luz aos 34 anos de idade, na plenitude da forma física. Salva vezes sem conta o Benfica do embaraço e sai com a Taça de Portugal em 1996. Simão Sabrosa foi capitão no ano do título de campeão em 2005 contra Trapattoni, e vale muitas alegrias ao Benfica como a conquista da Taça de Portugal em 2004 frente ao Futebol Clube do Porto. Oscar Taquara Cardoso foi o melhor marcador do campeonato em 2010 e 2012, também é o campeão dos penaltis falhados na primeira divisão com 8 à frente de Gomes do Porto. A sua relação com os adeptos é de amor-ódio e o pé esquerdo resolve alguns atritos. Luizão, o Benfica festeja o 6º título de campeão nacional do século XXI e adivinhe lá quem é o único elo de ligação entre todos eles? Esse mesmo, o capitão Luizão, lançado por Camacho, marca na estreia frente ao Belenenses, 3-3 no Jamor, daí para cá, um fartote de golos decisivos e muitos títulos. E por último, Jonas, ele que foi marginalizado em Valência, então treinado por Nuno Espírito Santo, o brasileiro ocupa o lugar de goleador de Cardoso, com uma categoria indisfarçável. Na primeira época, 31 golos, na segunda, 36, mais o título de melhor marcador do campeonato. E na sua última época, a conta-gotas, marcou 18 golos. Com certeza que muitos outros nomes poderão caber dentro desta lista e é mesmo isso que eu quero que vocês façam, campeões. Deixem aqui nos comentários do YouTube quais é que poderiam ser outros jogadores que poderiam integrar este vídeo, que foram os melhores de águia ao peito. É sempre um gosto fazer este tipo de conteúdo para vocês. Deixem o vosso like, ajudem o projeto com a vossa subscrição e já sabem, quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.